Amém? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou. Então, Jesus falando aí para os discípulos. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me e sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Amém. Glórias a Deus. Então, queridos, aí agora, Jesus já está mudando um pouco de assunto. Esse assunto, como eu falei, ele se conecta ao passado, né? Porque ainda nós estamos no capítulo 15, mas agora já muda aí o assunto, né? Jesus falava antes lá, que nós estudamos, de amor, de estar conectado. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Né? Então, o tempo inteiro nós falamos sobre conexão, sobre enxerto, né, de nós como ramos em Jesus, como a videira. E Jesus fala também, não só do amor dele para com Deus, né, dessa conexão dele para com Deus e de Deus para com ele, mas também essa conexão nossa com os nossos irmãos e com ele, né? Então, estarmos enxertados nele para a vida e para essa vida ser frutífera no Espírito Santo de Deus. Amém? Então, foi isso que nós vimos em todo esse em todo esse período que nós estudamos aí sobre o último eu sou a videira verdadeira. Amém? O sétimo eu sou aí e último que o Senhor vem nos falar a respeito de quem ele é, né? Como nós vimos nas outras aulas, o livro de João, ele mostra para a gente quem Jesus é. E o próprio Jesus, nas palavras de ensinamentos dele, é que ele vai nos revelar quem ele é, e através da nossa fé, crermos nele, nós tenhamos então vida e vida em abundância em Cristo Jesus. Então aí, nos versículos, os últimos versículos passados, né, que foram o 17, na realidade foi o 17, né, Jesus mostra então aos discípulos o seu amor, né? Deixa eu pegar o versículo aqui.
Deixa eu ver onde que eu coloquei o versículo aqui. Eu não anotei não, mas ele fala do amor dele para conosco e que nos ameis uns aos outros. No último versículo que nós vimos na semana passada. E agora, olha o que é que diz o versículo 18. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, agora o 19, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Então, aqui, o Senhor Jesus, ele vem falar aos discípulos sobre ódio. Aí a gente vê aqui o último versículo que nós lemos lá, amor, e aqui o Senhor Jesus já vem falar para os discípulos sobre o ódio que eles enfrentariam. Por que eles enfrentariam esse ódio? Porque o mundo odiou Jesus primeiro. Então, como eu sou seguidor de Cristo, eu sou um cristão, eu também vou enfrentar esse ódio. E Jesus mostra a necessidade aí de andarmos ligados a Ele e ligados aos outros, para que nós possamos suportar esse ódio, né, que vem do mundo. E o Senhor nos faz esse alerta para que nós possamos, então, né, ele faz esse alerta aos discípulos lá naquela época, e hoje para nós, para que nós possamos andar em fé. Fé e obediência nele. Para que possamos, então, suportar a perseguição. Eu coloquei assim, ó. Servir ao Senhor pode envolver dificuldades e perseguições, mas isso não pode nos desanimar e tirar a nossa alegria de testemunhar o amor e a verdade do nosso Deus. Amém? Se nós olharmos os dois versículos aí, 18 e 19, nós podemos ver aí a palavra mundo. No versículo 19, a gente vê a palavra mundo 5 vezes. E no versículo 18, uma vez. Por que essa palavra aparece tantas vezes nesse versículo? Mundo aqui não está focando na estrutura do mundo, né? Mundo aqui está focando nos padrões, nos princípios, na moral. No mal que os caídos, que não foram regenerados, né, pelo Senhor Jesus, nesse mal que vem do mundo, né, não a estrutura. Né, o mundo aqui é isso que o Senhor quer nos mostrar, tá bom? Então, aqui ele coloca mundo 6 vezes. Olha aqui, ó. Se o mundo, vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário dele, esse dele remete a mundo, então mais um, vos escolhi, por isso o mundo 5 vos odeia. Mais um lá do 18, 6 vezes. Amém, queridos? Então, o Senhor Jesus queria enfatizar aí para a gente que nós não fazemos parte disso. O Senhor Jesus, ele queria mostrar aqui que os nossos princípios, que a nossa vida tem que ser baseada nele. Amém? A nossa vida deve estar estruturada totalmente no Senhor Jesus. João 3,19 diz assim, ó, esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas no lugar da luz. Porque as suas obras eram más. Então, Jesus, ele
veio e o mundo, né, não aceitou essa luz. Não aceitou essa mudança de vida. Não aceitou que a luz fizesse sobressair as trevas. Eles preferiram amar o seu erro, amar o que não é a verdade. Por que que os homens naquela época odiaram tanto a Jesus e continuam odiando hoje? Porque a verdade era dita por Jesus através da sua palavra. E as pessoas não aceitavam essa verdade, porque queriam viver na sua vida de não de renúncia. Quando nós servimos a Jesus, nós renunciamos às coisas deste mundo. Mas eles queriam viver pisados, viver neste mundo físico e viver as coisas deste mundo, tanto física quanto espirituais. Viviam a mentira na vida deles. E quando Jesus vem para derramar essa luz, eles não aceitam. A luz, quando ela brilha na gente, esse foi o segundo eu sou. Eu sou a luz do mundo. Lembra que eu falei para vocês olharem lá quais eram os eu sou? Né? Então, eu sou a luz do mundo. O segundo eu sou. Então, Jesus, ele vem como luz e quando essa luz chega, há o quê? Há um desdém, uma repúdia do mundo, das pessoas ali naquela época e hoje também. Não sei qual que era pior, se era naquela época ou se é hoje. Né? Porque a gente fala muito daquela época. Ah, as pessoas rejeitaram a Jesus. Ah, os fariseus ali, né, fizeram tudo para crucificar Jesus, porque não aceitava a verdade que Jesus trazia, queria viver uma vida de hipocrisia. Mas e hoje? Nós estamos aceitando essa luz? Nós estamos vivendo empatia por Cristo ou antipatia por Cristo? Qual que é a nossa realidade hoje? Nós vivemos a vida de Cristo em nossas vidas? Ou nós simplesmente antipatizamos aquilo que o Senhor traz para nós e queremos viver a nossa vida da forma que nós escolhemos viver? O pastor quer falar? Bom dia. Eu só queria fazer um parêntese, que para nós entendermos isso, quando a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra pessoas. O mundo ao qual Jesus diz ali é um sistema que se estabelece, que Jesus ele veio para lutar contra o sistema que estava estabelecido naquela época, que era de corrupção, de levar vantagem em tudo, né? Mas Jesus cuidou das pessoas, ele amava as pessoas, mas odiava um sistema que estava estabelecido, confrontava. Por isso que diz que ele odiava, porque ele confrontava os erros. E assim, nós hoje vivemos num mundo também que tudo é a corrupção, é levar vantagem em tudo, é a prostituição, viver uma vida desregrada, né? Então, tudo é um sistema que está estabelecido, que muitas pessoas se deixam levar por isso. Quando nós, diz o mundo os odeia, porque muitas vezes, o nosso inimigo tenta nos querer afligir, trazer dificuldade para nós, porque nós não somos do mundo. Quando você vive uma vida de santidade, e o diabo ele tenta sempre querer lançar algo para desestabilizar, para te tirar da presença de Deus, até para te desanimar. Por isso é um sistema que se estabelecido, que nós estamos vivendo nos dias atuais. O mundo que nós vivemos é esse. As pessoas não. As pessoas são pessoas, criaturas de Deus, que precisam da misericórdia de Deus, e aqueles que estão inseridos nesse sistema precisa ser resgatado para viver em novidade de vida. Então, hoje, nós vivemos um evangelho
nos dias atuais é um evangelho falso. Há muitas igrejas que pregam da prosperidade, vem que a sua vida vai ser uma bênção, vem que tudo vai melhorar. É certo, quando você está em Cristo, as coisas começam a entrar nos eixos. Sua casa começa a andar bem, seu trabalho começa a ir bem, a sua vida começa a prosperar, você começa a crescer na graça, em sabedoria, em comunhão, porque você tem uma vida com Deus, uma vida diária com Deus. Então você sabe filtrar aquilo que afasta de Deus, aquilo que nos tira da presença de Deus. Então o sistema que, qual diz aí que o mundo vos odeia, porque nós não somos dele. Jesus, vós não sois do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, nós fomos tirados. Tirado por quê? Porque nós foi-nos resgatado do mundo, preparado para enviar ao mundo novamente, para que a luz do Espírito Santo que habita em nós resplandeça e todos vejam as boas obras. Amém. Olha o que o versículo, os versículos 15 e 17 de 1 João 2 diz: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e seus maus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, queridos? Então, como o pastor falou, nós estamos aqui, neste mundo, mas nós não fazemos parte do mundo. Então, olha o versículo, aqui no início, ele vai falar, não ame o mundo nem o que nele há. Como eu já falei na aula passada, muitos de nós têm buscado tesouros aqui neste mundo. E o tesouro que nós devemos buscar está na glória. O tesouro que nós devemos buscar não é aqui neste mundo. O que está aqui vai passar. Nós não vamos levar nada conosco. O que está aqui vai ficar. Quando nós formos, tudo vai ficar. Tudo que você construiu aqui vai ficar. Mas o que você construir para a eternidade vai ser levado com você. O seu galardão será imenso. Se nós buscarmos aquilo que é de Deus, nós seremos bem-aventurados. Esse versículo 19 aqui, ele nos mostra muito a nossa identidade como seguidores de Cristo, que também já falei na aula passada. E ele nos mostra também a nossa missão em vivermos de acordo com aquilo que o Senhor nos manda. Nós vivermos de acordo aos princípios de Deus, aos princípios do reino. E é por isso que Jesus enfatiza tanto mundo aqui nesse versículo 19 em específico. Mesmo que signifique sermos diferentes de tudo que existe, porque nós somos diferentes. Na realidade, nós temos que ser diferentes, porque o Senhor nos tirou deste mundo, Ele nos escolheu. Nós estamos aqui, mas nós não pertencemos a esse sistema, como o pastor falou. Então, nós precisamos ser diferentes. Como nós vamos ser diferentes? Buscando a aprovação do nosso Deus. E como nós buscamos a aprovação do nosso Deus? Em obediência à tua palavra. Então, desta forma, é que nós vamos ser aprovados pelo Senhor. E teremos, então, a convicção de que nós não fazemos parte desse reino aqui, mas de um reino vindouro. Amém, queridos? E muitas vezes também... Quer falar, Diego? Muitas vezes também... o mundo, ele nos odeia por quê? Porque olha para nós de uma forma diferente,
Muitas vezes veem a gente como arrogante, porque falam assim, são melhores do que a gente. Eles se acham melhores. Quem já ouviu isso aí? Praticamente todos nós já ouvimos isso. O crente, ele se acha melhor do que a gente. Mas não é que nós nos achamos melhor. É porque nós estamos conectados a Jesus, a videira verdadeira, como ramos que frutificam. E nós não achamos graça naquilo que os outros acham graça. Então, muitas vezes, nós somos julgados dessa forma porque nós não nos divertimos com as coisas que o mundo se diverte. Essa noite mesmo teve uma festa lá perto de casa, tem uma casa de festa lá pertinho, e umas músicas mais estranhas, assim, que estava perturbando. Eu falei, gente, como que esse povo consegue? Até 4 horas da manhã. Teve a tarde toda, e depois começou, depois de 7, acho que foi umas 8 horas, começou essa festa, depois da chuvona que teve, começou essa festa, e umas músicas muito estranhas, só que as batidão, você não escuta nada, é só aquela batida que vai batendo assim na cabeça da gente. Meu Deus, que perturbação! Eu não vejo graça numa coisa dessa. E foi até 4h30 da manhã. 4h30 da manhã parou. Eu não sei se você conseguiu ouvir lá da sua casa, Amanda. Ouviu? Porque lá em casa é muito pertinho. Então, assim, incomodou. Ainda falei que um dia que você não ouviu. Ah, não me incomodou, não. Eu dormi. Falei, eu também dormi, mas toda hora eu acordava com um batucão. Trem mais estranho. Então, assim, quando a gente fala que isso não é bom para a gente é discriminado. Né? E outras tantas coisas que nós, como servos de Deus, como cristãos, como pequenos cristos, né, não achamos graça e nem compartilhamos, aí nós somos julgados por isso. E era o que acontecia ali com os servos do Senhor Jesus ali naquela época, né, com os discípulos de lá para cá. Então, a vida toda isso aconteceu, né, de sermos julgados. E nós vamos falar também mais para frente sobre isso aí, né, de que até o próprio Jesus, né, foi julgado por coisa que ele não fez. Né? Por quê? Porque o mundo o odiou desde o princípio. Amém? Você quer falar agora? Pode falar, que eu já vou mudar o slide. Bom, gente, só para esclarecer melhor ou ampliar essa ideia sobre o mundo, né? Quem está nos odiando, ou quem Jesus prometeu que vai nos odiar. Então o pastor já deu essa dica, que é um sistema do mundo, né? Ou seja, um sistema de valores que há no mundo. E para trazer para a realidade nossa brasileira do que já acontece, né? Tem algumas leis já que são criadas que são consideradas anticristãs. Né? Então, vou falar de uma aqui, por exemplo. Ó. Uma proposta de regulamentação da pregação religiosa em espaços públicos. Ou seja, já está em tramitação, ainda não está pronto, mas estão forçando para que isso aconteça. Mas a base do cristianismo é o proselitismo, certo? Ou seja, Jesus manda, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, isso faz parte de nós. E eles estão querendo colocar, eu não estou falando isso na nação muçulmana não, gente. Estou falando no Brasil. Eles estão colocando leis, já estão tentando aprovar leis que impedem a gente de falar na rua sobre Jesus. Então há um sistema se movimentando que odeia Jesus, que odeia o cristão, os seus discípulos. Então quando a gente fala isso, vocês veem que as pessoas são inflamadas de ódio. Então quando você tenta defender o não aborto, as pessoas se levantam com ódio para você de um jeito absurdo. Como assim? Mas e a mulher? E o corpo, meu corpo? E começa, entendeu? É um debate inflamado sobre várias questões que são basilares para o cristianismo. Então, de certa forma, trazendo para 2024, já acontece. Eu não estou falando de países muçulmanos, gente, porque todo mundo já sabe. Coreia, países muçulmanos, países de domínio comunista, né? Ditaduras comunistas,
Nicarágua agora expulsou praticamente, né, os padres, pastores, prendeu muita gente cristã, né, porque subiu ao poder um ditador que entende mais de viés comunista, e eles entendem que isso é a solução para a nação. Então, eles perseguiram, eles odeiam isso, eles odeiam o cristianismo. Né? E aí você pode falar Coreia do Norte, China, e Islã como um todo, que as leis. Eu queria trazer uma realidade mais próxima nossa. Então, tem muito mais coisa anticristã acontecendo. A lei do aborto no Brasil, que hoje se tornou a lei mais liberal de aborto praticamente do mundo. Eu estava vendo o Dalton Dallagnol falando, né, que a forma como está feito hoje, por exemplo, o menino quase nascendo ele pode ser abortado hoje no Brasil. Por quê? Porque se a mulher chegar e falar que foi fruto de um estupro, então pode abortar, quase ganhando. Só que ela não precisa provar. Ou seja, se ela chegar e falar, não, é estupro, não precisa ser. O hospital é obrigado a abortar. E isso foi, o Conselho de Medicina tentou vetar, e o ministro do Supremo foi lá, não, na canetada, falou, vai fazer sim. Então é isso que está valendo no Brasil. Então nós temos hoje a pior lei de aborto do mundo. Ela não é na prática escrita, mas na prática real ela é. As pessoas talvez que não conseguem entender isso. Então é muito interessante vocês procurarem esse entrevista com esse Dalton Dallagnol, muito interessante, já falando de muita coisa que acontece, que hoje, como o Brasil hoje, ele de certa forma persegue os cristãos, está crescendo. Não estou falando que persegue, mas esse sentimento e essas leis anticristãs estão crescendo pouco a pouco, avançando pouco a pouco, espremendo o crente cada dia mais. Hoje, praticamente, eles estão tentando trabalhar para que seja proibido falar do evangelho em presídios. Ou seja, qualquer espaço público. O presídio é um espaço público. Ou seja, gente, quem mais fez pelos presos na toda a história é a igreja. Ninguém conserta preso se não for Jesus. Pessoa realmente que chegou a cometer crimes pesados e tudo, ninguém conserta. Mas Jesus vai lá e pega um cara que era assassino, traficante, o cara põe o cara para... Entendeu? Quando ele tem um encontro com Jesus, ele muda, ele converte, ele traz outras pessoas, e eles querem cortar isso. Ó. A igreja não entra de presídio mais. O que vai ser dessas pessoas? Que crueldade. Ou seja, eles pegam o que está resolvendo, a única coisa que está trazendo solução, e não, é proibido. Porque não pode levar cristão para a igreja. As escolas, então, está cada dia pior, as escolas. Isso acontecendo nos Estados Unidos, né? E antes de nós, Alisson fala muitas vezes sobre isso, eu acho interessante. E teve uma época que começou aqueles assassinato em série, assassinato em massa nas escolas, né? Então, chega um aluno lá com a metralhadora e taca tiro em todo mundo. Isso nos Estados Unidos acontece há muito tempo. E uma vez as pessoas se levantaram, cadê Deus nisso? Cadê Deus nisso? Cadê Deus nisso? Acusando Deus. Como que Deus está permitindo acontecer isso? E eu acho que uma das filhas de Billy Graham levantou com o texto, falou sobre isso. Falou, gente, tem anos que vocês tiraram Deus da escola. É proibido orar nas escolas. É proibido falar de Deus na escola. Vocês tiraram Deus das escolas, agora que as escolas acontece isso. Cadê Deus? Vocês não quiseram Deus. Vocês tiraram Deus da escola. Agora que acontece o mal, aí vocês vão reclamar que Deus não está fazendo nada? Vocês entendem, gente? Porque o pecado ele floresce quando Deus é tirado das coisas. Então, e só um exemplo de uma coisa, porque o Brasil é meio cópia dos Estados Unidos, sabe, gente? Tudo que acontece lá, passa alguns anos, está acontecendo aqui. E aqui está acontecendo, gente. Já teve massacre nesses tempos de escola. Gente pulando dentro de escola, atirando, matando criancinha. Foi recente, agora no sul do país, eu esqueci os detalhes da cidade. Mas esses dias nós estávamos todo mundo chocado, um cara salta o muro e toca fogo nas escolas, ou um adolescente entra lá e toca tiro de todo mundo. Entendeu? Então, isso vem de quê? Diz que Carla tem falado aí, né? O sistema que odeia Jesus. Eles não falam que odeia Jesus, mas eles agem como quem odeia Jesus. Entendeu? E nós estamos cada dia mais apertados por causa disso. Isso está acontecendo. Né? Talvez a gente não sente, sabe por quê? Porque a gente não prega. Porque se a gente pregasse, a gente estaria sentindo a rejeição. Né? Tiago vai falar, gente, todos aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos. Você está sendo perseguido? É uma pergunta que a gente tem que pensar.
Falando aí, me lembrei de um short que eu vi, acho que foi ontem ou foi anteontem. Vocês já viram ali numa dessa passeata de... Ai, gente, esqueci o nome que dá de homossexuais? De LGBT. E mais, e mais, e mais. Então, essas passeatas aí, né, de LGBTQ+, parada gay, é isso. É isso aí, Carol falou, parada gay. Aí eu estava vendo um short e tinha um senhor com uma Bíblia na mão, assim, com um megafone na outra mão e pregando no meio, assim, da parada gay, e tinha um indivíduo lá dançando e requebrando até o chão ali na frente dele, e todo mundo rindo e filmando. E achando aquilo ali muito lindo, né? Nos diz respeito à palavra de Deus. Então, assim, onde o mundo chegou? Na época de Jesus, o povo queria matar Jesus, porque Jesus estava falando a verdade. Hoje, né, pelo menos aqui no Brasil, eu não posso matar, né, porque se eu matar, eu vou preso. Mas eu desrespeito. Eu faço tudo para ir contra aquilo que a pessoa está fazendo, que é a ordenança da palavra. Então, tudo que é palavra, tudo que é princípio, tudo que é moral, não é respeitado neste mundo. Então, querem simplesmente ir cada dia mais contra as coisas do Senhor, contra a palavra de Deus, contra a verdade que é Cristo. Pode falar, pastor. Recentemente agora nós tivemos as Olimpíadas, né, que não poderia manifestar a sua crença. Você não podia usar uma camiseta, você não podia fazer um gesto que exaltasse o nome de Jesus. Você estava sujeito a perder a sua medalha e alguma punição. E isso, querido, não só está estabelecido no mundo, mas até no nosso país. Hoje tem empresa que você não pode ir com uma camiseta exaltando o nome de Jesus ou dizendo quem Jesus é, mas você pode ir com a camisa de time de futebol. Os atletas, antes que vestiam uma camisa com frases exaltando o nome de Deus, não pode mais. Eu me lembro quando, não muito tempo atrás, João Leite era um dos primeiros jogadores cristãos, ele era o capitão, ele entregava uma Bíblia na hora de ele trocar as flâmulas ali dos times. Hoje não pode mais. Então, como Diego diz, no presídio não pode pregar mais. Nas escolas, então, foi tirada. Então, o sistema está nos afligindo. Mas o que nós podemos fazer, nós não podemos nos calar, que é a palavra de Deus, que ninguém acende uma luz e põe embaixo da cama, mas em cima, ou embaixo da mesa, mas em cima da mesa, para que a luz resplandeça a todos que estão ali. E onde há a corrupção, onde há a degeneração, nós temos que ser o sal. Onde nós vamos temperar. Onde nós chegamos aqui, nós não temos que entrar na roda dos escarnecedores. Aonde nós chegamos, isso aí, geralmente, onde tem uma piada, tem um cara, a pessoa, fulano chegou, de maneira um pouco. Mas tem uns que não, que às vezes, eu sou crente, mas aí eu entro na balada, eu entro na onda, e para agradar as pessoas, mas desagradando a Deus. E a palavra de Deus diz, bem-aventurado é o homem que não assenta na mesa dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor. Salmo 1. Carol está querendo falar lá. Paz, irmãos. Nós precisamos ser muito vigilantes, porque nós temos vivido tempos de doutrinação. E é uma coisa tão perigosa que hoje começa a doutrinar as criancinhas. Essa semana mesmo eu vi um vídeo de um pastor falando sobre mostrando um desenho, chama Caiu, um desenho que era super inocente.
criancinhas na escola, coisas bem inocentes. Agora, nesse tempo aqui, não sei se é novo esse episódio, 2 mulheres se casando e a filha delas que entregava a aliança. E todo mundo batendo palma e fazendo uma cerimônia religiosa, 2 mulheres se casando. Um desenho infantil para crianças menores de 5 anos, porque aquele desenho bem infantil mesmo, de menininho de escola. O menino tem 4 anos, esse caiu, inclusive. É para essa faixa etária. Agora, qual é a intenção? Nós, como cristãos, temos que ser mais atentos e espertos. O diabo não está perdendo a oportunidade de se infiltrar dentro dos nossos lares. Pode não ser de forma escancarada, às vezes, porque nós não vamos permitir uma coisa escancarada, mas ele vai entrar nas coisas pequenas em que ele encontra uma situação oportuna. Ontem eu estava assistindo, anteontem, com os meus meninos, Peter Rabbit, Pedro Coelho, o 2. O porco é homem passando brilho na boca. E minhas filhas que notaram, Emanuele e Rafaela, mãe, o homem é homem, está passando brilho na boca, como é que é isso? Aí, assim, coisa mínima. Coisa, gente, mínima. Mas começa a querer infiltrar na mente das crianças que isso é natural e normal. E que tudo é permitido. Que eles podem fazer tudo porque isso é normal. Então, nós precisamos tomar cuidado. As faculdades estão doutrinando. Os jovens aí que estão indo para a faculdade, abram seus olhos. Isso não é brincadeira. As mudanças, elas não acontecem do dia para a noite, são ideias implantadas aos poucos, para que toda a população comece a normalizar o anormal e comece a vivenciar aquilo como se fosse uma coisa boa e comece a achar as coisas da Bíblia, as coisas que nós ensinamos, coisas obsoletas, coisas fora da realidade. Então, nós como pais temos que ensinar os nossos filhos dentro de casa a amar e obedecer o Senhor, a amar a palavra, a conhecer a palavra, porque isso vai chegar no nosso filho. E quando chegar, ele tem que estar preparado, convicto da verdade que é o Senhor Jesus, da verdade que é a palavra. Porque nós estamos vivendo tempos tenebrosos e a Bíblia diz que vai piorar. Então, nós precisamos estar atentos e começar a nos preparar para esse momento que se aproxima. Ele está ficando escancarado, gente. Antigamente era coisa escondida, hoje é escancarado. Olha aí essas paradas gay. Olha outro dia um vídeo que o Nicolas Ferreira postou lá no Instagram dele sobre um evento de livros de literatura na escola pública. Livros infantis mais pornográficos do que uma coisa que qualquer adulto possa ver. E era liberado para as crianças comprarem. Gente, isso não é brincadeira. Querem destruir a infância, a inocência, para que os nossos filhos, porque o futuro da igreja são as crianças que nós estamos ali naquela salinha, os adolescentes que nós estamos ensinando a palavra hoje. Se eles desvirtuarem, não existirá evangelho, porque os velhos, o tempo dos velhos está chegando, a gente está passando, daqui um dia nós estamos aqui mais. Então, nós precisamos ficar atentos, porque a palavra ela está se cumprindo e nós, como igreja, temos que nos posicionar e parar de ser boca aberta, porque o diabo está fazendo bagunça e rindo da nossa cara. Nath. Isso que Carol está falando evidencia uma necessidade que a gente sabe que existe, mas às vezes a gente gosta de fingir que não sabe. Mas a necessidade de ter pessoas cristãs de verdade, ocupando espaços no mundo. Porque, às vezes, a gente... Não estou falando que é o nosso caso, vou falar de uma maneira geral das pessoas cristãs, mas se restringem à igreja, se restringem às coisas aqui, se fecham em um grupo e esquecem que uma das ordenanças que Deus deu para a gente, que Jesus deu, foi ir. E falou, vocês vão ser meus discípulos, ali, e até nos confins da terra. Então, naquela época, era ir por todo canto, mas hoje nós temos outros espaços que não são espaços geográficos, mas existem espaços virtuais, espaços digitais e espaços geográficos também. Então, falando isso, evidencia essa necessidade que a gente tem de ter pessoas cristãs em todos os espaços. Em um EBD anterior aí, Diego até comentou que se a luz chega, as trevas têm que sair. Se você bate a mão ali no interruptor e tem luz, o escuro acaba, porque onde tem luz não tem como ter escuro, só dá para ter um. Então, se tem pessoas cristãs em todos esses espaços, como a gente está falando, o pecado ele floresce onde que Deus não está. Se está tendo muito desenho falando coisas absurdas para as crianças, tem livros falando absurdidades, nem existe. Tem séries falando coisas horríveis, tem filme, tem música, tem não sei o quê. Tá, então,
Cadê os servos de Deus fazendo desenho para as crianças? Cadê os servos de Deus fazendo música para as crianças? Cadê os servos de Deus fazendo série para os adolescentes assistirem? Não faz sentido você querer pegar as pessoas de todas as faixas etárias, colocar como se eles tivessem que gostar de uma única coisa, obrigar as pessoas a gostar daquilo, porque isso também afasta as pessoas da presença de Deus. No sentido de que você despersonaliza a pessoa. Ah, eu gosto de tudo isso. Não, mas você não pode gostar de série, você não pode gostar de música, você tem que gostar só dessas coisas ali. A pessoa realmente vai falar, poxa, então eu não quero isso para minha vida. Você tem que entender a pessoa como um ser individual, você tem que entender a criança como criança, o adolescente como adolescente, o adulto como adulto e o idoso como idoso. Do que criança gosta? De desenho. Então, vou fazer um desenho para essa criança assistir. Do que adolescente gosta? Adolescente gosta de livro, gosta de série. Então, vou fazer uma série para esse adolescente assistir. Só que aí cabe a gente também... existem essas pessoas, mas cabe a gente também apoiar as pessoas que oferecem esses tipos de conteúdos, procurar e buscar, porque tem pessoas fazendo isso, mas cadê? Né? Ou então, se não tem, a gente realmente se posicionar nesse sentido e talvez ser as pessoas que vão fazer isso, que vão abraçar essas pessoas, que vão oferecer o que elas estão buscando. Porque se a gente não oferecer, vai ter alguém que vai oferecer. E vai oferecer horrível. E nós não vamos poder falar nada, porque nós não estamos fazendo nada por eles. Alguém está fazendo. Verdade. Nath falou aí uma coisa muito importante, é nos posicionarmos como cristãos, como pequenos cristos que somos, para que o mundo não vai se transformar, porque a palavra de Deus diz que cada vez vai vir coisas piores, né? A Bíblia está falando, mas nós pelo menos vamos fazer a diferença no reino de Deus. Pode ler aí para mim, Diego, que Moisés escreveu? A fala do Moisés aqui na live, ele está online. Então ele fala assim, ó, eu não posso ir com uma camisa escrita Jesus em alguns empregos, mas se eu tiver uma camisa com caramunhão, com uma estrela de 5 pontas, cheia de símbolos e coisas de gênero, aí pode. Vai tranquilo. Enfim, a hipocrisia. Realmente a doutrinação está dentro das universidades. Tem um cara no YouTube que demonstra a doutrinação na prática, chamado Wilker Leão. Ele é estudante de História na Universidade Federal da UF e também é advogado. Então, essa é a contribuição do Moisés. Amém. E se nós voltarmos um pouquinho ali no versículo 19, fala assim, ó, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Então, tudo isso aí que nós falamos entra nisso aqui. Né? Nós não somos do mundo. Então, tudo o que nós fazemos vai contra as coisas do mundo. Por quê? As coisas do mundo vão contra a palavra, vão contra os princípios. Então, os princípios bíblicos, né? Os princípios de Jesus Cristo. Aquilo que nós devemos buscar para as nossas vidas. O mundo, então, nos influencia ao contrário, e totalmente contrário. E começando aí na cabecinha dos pequenos, né, e influenciando os adolescentes. Infelizmente, eles têm focado nisso cada dia mais. Cada dia mais. E passando agora aí para o versículo 20. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior que o seu senhor. Se me perguntaram a mim, ou se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então, Jesus aqui, nesses versículos, ele está dizendo assim, ó, ele disse lá, naquela época, para os discípulos, e agora está dizendo para nós aqui hoje. Olhem, se preparem. Preparem-se. Não se esquivem. Preparem-se. Porque o dia mal virá. Da mesma forma que fizeram comigo, da mesma forma que eu fui perseguido, aqueles que me seguem e me servem e seguem a minha palavra serão também.
Isso aqui, o Senhor Jesus está preparando os seus discípulos para a perseguição e, ao mesmo tempo, falando para a gente o que iria acontecer no futuro deles sem a presença dele física aqui na Terra. E eles precisavam, então, permanecer em Cristo. E a importância de nos prepararmos para esse dia, para essa perseguição. Porque não começou aqui para nós, mas já começou aí para vários, há anos atrás. Muitos são perseguidos por amor a Cristo, muitos são perseguidos pela palavra. Uma coisinha que a gente fala, a pessoa já solta todos os cachorros. Né? Se a gente for falar algo que é contra os princípios mundanos, contra a moral mundana, né? Eles já soltam tudo em cima da gente. E isso aqui, e a gente já acha muito, mas não é. É ser expulso de um grupo, né? Como já aconteceu com a Ágata, porque falou de algo que ia contra o mundo, então expulsaram ela lá do grupo, um grupo da escola, de uma escola evangélica ainda, para vocês terem ideia. Não foi a escola, né? Foram os alunos, porque ela se posicionou a favor dos princípios bíblicos. Então, assim, e a gente acha isso um absurdo. Nossa, mas que absurdo. Mas e a perseguição? E a perseguição verdadeira ali? Quando chegar essa hora, como será? Né? Como nós iremos nos posicionar? Pode falar, pastor. Semana passada, agora, nós tivemos um episódio que nós, como cristãos, nós devemos observar que muitas vezes passa tão despercebido. Nas eleições dos Estados Unidos agora, aquela mulher que estava concorrendo, ela estava num comício falando para todos os Estados Unidos e para o mundo inteiro. Né? Ela estava discursando, mas alguém lá no meio manifestou, disse, Jesus Cristo é o rei. A resposta dela, você está no lugar errado. Você tem para ir para o outro, onde é menor. Isso, a gente vê assim que, como o sistema que está implantado, tem como objetivo a rejeição ao nome de Jesus. A pessoa falou uma verdade, mas naquele momento ali, ela queria o seguinte, é que ela sobressaísse, e não o nome de Jesus. Então, nós temos que ter muito cuidado, são pequenas coisas, pequenas mensagens que às vezes nos traz. Que falando para o mundo inteiro, para uma multidão, milhares e milhares, milhões de pessoas, dizer, você está no lugar errado. Não é aqui o lugar de falar disso. Então, é muito grave isso. Bradock. Só uma coisa para pensar rápido aqui, gente, também, é que vocês lembram que semana passada a gente falou também que o quanto tem avançado o evangelho, ou seja, até 2032, é maioria evangélica, certo? Pelas estatísticas. Mas por que o mal está avançando tanto num país onde a gente está se tornando maioria? Porque provavelmente os cristãos só estão fazendo volume, não são cristãos na prática. Não está fazendo diferença nenhuma o cara crente e o cara não crente. É por isso que a gente tem que pensar nisso, gente. Está muito inchado e pouca qualidade, pouca verdade no evangelho que a gente está vivendo. Bom dia. Isso que Nath falou aqui ainda há pouco, de posicionar, e Carol costuma sempre falar de crente frouxo, é o seguinte, a gente vê aí no carnaval, né, nessas paradas aí, o que eles fazem para deturbar o evangelho, né? E ninguém fala nada, fica por isso mesmo o cristianismo. Vai fazer isso com o Alcorão para ver, se no outro dia a cabeça não está no chão, lá, ainda que esteja errado, mas eles têm pulso firme sobre isso. Eu nunca vi ninguém escandalizar o Alcorão, faz para ver, se no outro dia a cabeça não está no chão. E fica por isso mesmo. A gente é crente frouxo, todo mundo faz o que quer aí, ninguém se posiciona, não fala nada. Verdade. Isso falar aí. uma coisa, cuidado que a gente não tem que responder que nem ele, gente. A nossa resposta é uma resposta cristã. É uma resposta em amor, a gente pode se posicionar como um João Batista. Pôr a mão na cara do sistema lá e falar a verdade.
Mas a gente tem que falar com amor para essas pessoas. Porque nós não podemos nos comparar com muçulmanos xiitas, que vão agredir as pessoas que são contra elas. Senão a gente está pagando mal com mal. E aí nós estamos desprezando o que o nosso mestre mandou a gente fazer. E a perseguição e as dificuldades, elas fazem parte da nossa jornada de fé. Correto? Se não tiver perseguição e não tiver dificuldades, alguma coisa está errada na nossa vida. Pessoal, para nós posicionarmos, nós temos que ser luz. Jesus disse que nós temos que amar os nossos inimigos. Aquele que te tomar a capa, dá ele também a camisa. É através das nossas atitudes e ações que nós vamos mudar o mundo. É ensinando os nossos filhos a vivenciar uma palavra da verdade. É lá no nosso trabalho, dar um bom testemunho, de cuidar, de amar, mesmo que somos rejeitados. Quando eu estava trabalhando, lá no meu trabalho foi proibido falar de futebol e de religião. E aqui, numa empresazinha simples, aqui você não fala de religião e nem futebol, porque isso não anda junto. Então, eu quero dizer para você, mas eu me posicionava. Quando alguém, às vezes, me criticava, entendeu? Eu aceitava, aí eu aproveitava a oportunidade para falar do amor de Deus. Mas nós temos que nos posicionar, como diz, como luz. Que a palavra diz, vós sois a luz do mundo e o sal da terra. É onde há corrupção, onde há a desavença, onde há a violência, que nós temos que fazer, que Jesus disse, a minha paz eu vos dou, não como o mundo vos dá. Essa paz, ela tem que ser de dentro para fora. Mesmo a tribulação, mesmo passando dificuldade, eu tenho que estar em paz. E essa paz é que vai contagiar as demais pessoas, que é um dos frutos do Espírito Santo. Sim. E o versículo 21, tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Então, o mundo, como a gente já falou, ele rejeita Jesus desde o princípio. Desde ali, do momento em que ficam sabendo que teria um Salvador, já começa a perseguição e já começa a rejeição. Já manda matar os meninos. Porque já ia matar Jesus. Então, vamos matar, o que está vindo contra a gente, nós já vamos matar. Porque nós não vamos permitir nada contra aquilo que eu quero, contra aquilo que nós queremos. Então, a minha vontade é o meu ser, é a minha natureza humana, é o mundo em que eu vivo. E aí, 1 João 2,23 fala assim, que ninguém que nega o filho tem o pai, mas quem confessa o filho tem também o pai. E isso é muito triste, por quê? Porque as pessoas, elas estão vivendo uma mentira e um engano. Rejeitam o filho, mas eu sirvo a Deus. Mas, mas eu tenho Jesus no meu coração. Eu tenho Jesus, mas você serve a Jesus baseado na palavra, naquilo que ele te mandou? Mas é muito difícil fazer as coisas que Jesus manda. É muito difícil amar o outro. É muito difícil. Eu não consigo. Então não está vivendo. Não tem o pai, não tem o filho. Não conhece o pai. Como o próprio Jesus nos falou aqui, eles não conhecem aquele que me enviou. E nós não podemos fazer parte desse grupo de pessoas que não conhecem aquele que enviou Jesus. Nós temos que viver intimamente ligados com o Filho, para que estejamos, então, conectados ao Pai. Amém, queridos? A nossa jornada aqui neste mundo só vai ter sucesso se estivermos intimamente ligados com o Pai,
com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Amém? Andréia quer falar ali, Diego? O pessoal estava comentando aí sobre ser odiado e se posicionar. Tem uma passagem aqui em Mateus, capítulo 10, versículo 16, que diz assim: Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E o Satanás, ele é estratégico, né? No mundo de hoje, as pessoas, elas estão muito maldosas. Às vezes a pessoa sabe que você é cristão, crente, né, evangélico, ela te faz uma pergunta mal intencionada. E aí ela já sabe qual que é o posicionamento cristão. Só que, na verdade, ela não está ali interessada em aprender mais sobre a Bíblia, em tirar uma dúvida. Ela quer pegar aquelas suas palavras para depois usar contra você. E hoje em dia, qualquer coisinha que você fala é preconceito, você corre o risco de levar um processo. Então, assim, até para se posicionar tem que ter sabedoria. E eu acho que cabe a nós, enquanto cristãos, pedir a Deus o discernimento, né? E saber, ter a sabedoria de saber quando falar e quando calar. Que eu acho que isso é um desafio muito grande para a gente. Ter esse entendimento de quando convém posicionar e quando, na verdade, é apenas uma armadilha, uma estratégia do diabo. É igual você disse, né? E a palavra fala que a perseguição faz parte. E aí a gente vai sair brigando, discutindo e se expondo para todo mundo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Às vezes o silêncio ele vai ser uma resposta. E o silêncio também vai ser um testemunho. E a importância aí, Andréia, de buscarmos o discernimento, né, de tudo, de todas as coisas, da palavra e das coisas que acontecem também. E esse discernimento é dado pelo Espírito Santo de Deus. Então, intimidade com o Espírito Santo de Deus é que vai nos fazer e vai nos tirar dessas armadilhas aí que o diabo tem preparado para a gente. Porque o Senhor Jesus, ele muitas vezes, ele foi, entrou não, né? As pessoas queriam colocar ele ali em maus lençóis, né? Preparando ali armadilhas para ele, e ele saía muito bem, por quê? Porque é o dono da palavra, né? Ele é a palavra. Então, ele sabia muito bem como sair dessas situações. E nós estamos sabendo sair dessas situações? Né? E nós só vamos saber através da palavra de Deus. Pastor. Só aproveitando que a Andréa disse que muitas vezes as pessoas fazem perguntas sabendo da resposta. E Jesus foi questionado com isso, com aquela mulher que foi pegada em adultério. Levou ela até Jesus e diz assim: a lei de Moisés, eles conheciam a lei. A lei de Moisés diz que ela tem que ser apedrejada. Né? E você, mestre, o que você diz? Jesus caladinho lá, não falou nada, escrevendo no chão. Né? E eles perguntam: e como é que fica agora? Eles já sabiam. Eles citaram a lei de Moisés. Jesus disse: aqueles de entre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aí, todos foram embora. E perguntou a mulher: cadê aqueles teus acusadores? Ela falou: ninguém me condenou, Senhor. Ele falou: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Né? Então, temos que saber a resposta. Por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Nós temos que estudar a Bíblia. Nós temos que participar da escola bíblica. Nós temos que estar buscando conhecimento para sabermos dar a resposta certa na hora certa. Precisamos estar buscando isso, enriquecendo o nosso conhecimento. Amém. Versículos 22 e... Só o versículo 22 agora. Se eu não tivesse vindo e falado a eles, não seriam culpados do pecado. Agora, contudo, eles não têm culpa para o seu pecado. Então, aqui Jesus está falando que ele trouxe essa palavra da verdade. Ele trouxe tudo que Jesus veio falando ali a todos,
manifestava então aquilo que o Senhor queria para cada um de nós, o caminho para a salvação. Amém, queridos? E o Senhor Jesus ali, ele traz para a gente essa verdade, falando que se ele não tivesse falado, nós não teríamos culpa, mas ele falou. Então, se você não conhece a palavra da verdade, você está totalmente sem culpa. Você não tem culpa nenhuma. Mas se você conhece, e mesmo assim permanece no pecado, permanece no erro, aí você é culpado. É isso que o Senhor Jesus está trazendo aqui para a gente. Então, nós devemos viver de acordo com os valores, esses princípios, esses ensinamentos que o Senhor Jesus trouxe para a gente, para que nós não caiamos nesse erro, para que nós não tenhamos sobre nós essa culpa. Porque conhecendo a verdade e rejeitando essa verdade, nós estamos pecando. Amém? Então, nós devemos aproveitar essa oportunidade de viver de acordo com os ensinamentos do Senhor Jesus. Mateus 7 vem falar para a gente assim nos versículos 24 ao 27. Ó, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua queda. Amém? Então, aquele que escuta a palavra de Deus e não põe em prática, está cometendo pecado. Aquele que sabe da verdade, mas não vive essa verdade, não está agradando a Deus. Agora, nós aqui, se nós não praticamos na nossa casa, lá fora, onde quer que nós estejamos, né? Porque é muito fácil ser servo de Deus dentro da igreja. Dentro da igreja é facílimo, mas lá fora é que é difícil ser crente. Lá fora é que é difícil ser servo. Crente não, né? Que até o diabo é crente. A Bíblia diz que ele crê e estremece, mas ser realmente amigo de Cristo, lá fora é que é difícil. E nós devemos construir a nossa casa, a nossa vida na rocha, que é Jesus. Amém, queridos? É lá que ela vai ser firme. É lá é que nós não vamos ser abalados de forma alguma. Na rocha, que é Jesus. Versículos 23 e 24. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim quanto ao meu Pai. Então aqui, queridos, vocês podem perceber o pecado. Que pecado é esse aqui que o Senhor está falando para a gente? É o pecado da rejeição de Cristo. Rejeitar a Cristo é um pecado. E é um pecado que nos leva à perdição, à queda, que nos leva à morte espiritual. E que nos leva ao inferno. Rejeitar a Cristo é um pecado que nos tira totalmente da graça, que nos tira totalmente do plano perfeito que Deus preparou para mim e para você. Então, rejeitar a Cristo não é só falar, né? Igual eu expliquei para vocês. Eu tenho Jesus, mas eu não sirvo, eu não sigo a Ele, eu não sigo os princípios, eu não obedeço a tua palavra. Então, isso é rejeitar a Jesus. Amém? Então,
não é falar eu tenho Jesus, eu já não estou rejeitando ele. Mas não só as palavras, mas as obras que eu, através da minha vida, demonstro. 1 João 2,23 diz que aquele que nega o filho também não tem o pai. Quem reconhece o filho tem também o pai. Muitos rejeitam o filho e dizem que servem a Deus, mas isso é pecado. Tá vendo o que eu falei antes aí? Ah, eu sirvo a Deus sim, mas não está cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, e isso é pecado. Odeiam ou rejeitam tanto a Jesus quanto a Deus. Então não tem como eu amar a Deus e rejeitar a Jesus, os ensinamentos que Jesus traz. Por quê? Jesus é o quê? A expressão perfeita de Deus nas nossas vidas. Então quem vê o Filho, vê o Pai. Amém? Hebreus 1:3. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é, e com a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Deus majestoso no céu. Aleluias! Então, Jesus é a expressão perfeita de Deus. E se eu falo que conheço a Deus, mas rejeito a Jesus, como o mundo vem fazendo, eu não amo a Deus. E eu estou cometendo pecado, como diz a palavra do nosso Deus aí. E esse versículo vem mais uma vez falar, se Jesus não tivesse feito, aí sim, eu estaria aí livre desse pecado. Mas Jesus fez. Amém, queridos? Versículo 25. Isto, porém, é para que se cumpra. Pode ler. Pode ver? Contribuição da irmã Mônica, tá aqui, ó. Dentro do nosso lar é que... Ixi, não estou entendendo. Dentro do nosso lar é que realmente é esclarecido que somos novas criaturas. É o local da faculdade espiritual e da pós-graduação, dos pós-graduados, acredito nisso. Eu não entendi. Não, eu entendi. Ela quis dizer que é dentro de casa que a gente mostra realmente quem a gente é e que a gente aprende as coisas. Porque dentro da igreja é fácil ser crente. Eu posso muito bem pôr uma máscara e vir para cá, e dentro da minha casa eu sou um horror. Fazer igual Diego tem costume de falar, né? Briga com o marido, chuta o cachorro, xinga os filhos, né? E aí... E na igreja, nossa, mas aquela irmã é uma bênção, né? Mas dentro de casa está botando terror em todo mundo, brigando com os vizinhos, né? E está realmente fazendo uma confusão, mas na igreja põe uma máscara e é servo de Deus, né? Carla, um outro aqui que a gente pode ver muito falando sobre essa ideia da perseguição e desse ódio, né? João explica nas suas cartas também, tá, gente? Então, você vai ver nas cartas, na primeira carta de João, muitas vezes ele usando uma expressão que vai dar nome à perseguição, ou vai dar um alvo, que é o anticristo. Então, se você for ler a carta de João, você vai ver várias vezes ele falando o anticristo. Então, eu vou ler um dos, João 2,18. 1 João 2,18, ele fala: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram, o anticristo vem. Já agora, muitos anticristos já têm surgido. Por isso sabemos que essa é a última hora. Então ele está falando de um espírito do anticristo que vai regendo coisas para trabalhar contra Cristo, ou tudo que se parece, ou para reconhecer Cristo como o Salvador. Então existe esse espírito que guiou a humanidade, ou que trabalhou na humanidade desde todos os tempos. Né? Ele estava conversando hoje de manhã, no café da manhã, ela está falando de Esther. Né? Você vê, no livro de Esther vai falar de uma perseguição antissemita, que queriam matar todos os judeus. Mas por que ele queria matar todos os judeus, gente? Porque a promessa do Salvador era para vir pelos judeus. Por isso que o diabo trabalhou para matar todo mundo. Então, desde muito antes de Jesus nascer, já tinha anticristo. O espírito do anticristo. A gente entende
que vai aparecer uma personalidade, uma persona mesmo, que vai estar revestido do espírito do anticristo, bem no finalzinho dos tempos ali, que vai fazer muita coisa, conforme está escrito em Apocalipse. Tem linhas doutrinárias que entendem isso, é o que eu mais acredito. Mas o espírito do anticristo nunca saiu do mundo. O João está falando aqui, se você for ler João, as cartas de João, ele vai falar toda hora desse espírito do anticristo, que já está rondando, trabalhando para perseguir tudo o que se chama, né, ou tudo que declara Jesus como Cristo. Então, aqui nesse versículo, vem falar que tudo foi feito para que se cumpra o que estava escrito, né? Como o Diego falou, já vem desde lá do Antigo Testamento essa perseguição. E se a gente for ver no Salmo messiânico mesmo, que é o Salmo de Davi, 69, 4, versículo 4, fala assim, ó, os que odeiam sem razão, os que me odeiam sem razão são mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Muitos inimigos tentam me destruir com mentiras, exigem que eu devolva o que não roubei. Então, aqui Davi, ele está falando das mentiras, né, das coisas que as pessoas estavam intentando contra ele. E no versículo 25, Jesus fala que odiaram ele sem motivo. Da mesma forma que Davi fala aqui, né, que remete a Jesus, porque é um salmo messiânico, esse Salmo 69. Né? Olha a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 3. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo, como dizem as Escrituras. Os insultos do que te insultam caem sobre mim. Então, Jesus, ele pega tudo aquilo que cai sobre mim, vem sobre Jesus também. Como eu posso explicar? Quem me insulta, nesse versículo aqui, o Senhor Jesus vem trazer para a gente, Paulo, na realidade, vem trazer para a gente uma revelação de paciência. Né? Que os insultos de quem te insulta caiam sobre Jesus. Então, o que Braddock falou lá dos muçulmanos, né? Se fizer alguma coisa contra o Alcorão, eles vão lá e matam. Mas hoje, nós temos que praticar nas nossas vidas o amor da graça, dessa regeneração que o Senhor trouxe para nós, através da sua palavra de verdade. Né? Então, que nós possamos ter paciência no Senhor e agradar a Jesus, agradar a Deus, assim como o Senhor não viveu para agradar a si mesmo, como diz aqui em Romanos 3. Isaías 53, 5, ainda diz assim, ó, ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Amém, queridos? Jesus levou e continua levando sobre ele tudo. E como o Senhor foi odiado, nós também seremos odiados se cumprirmos, nós também seremos odiados se cumprirmos, sim, a palavra de Deus em obediência. Não adianta eu achar que eu serei perseguido se eu não estou cumprindo em minha vida a palavra de Deus. Eu não estou vivendo a verdade que é Cristo na minha vida. Então, se eu não estou sendo perseguido, mais uma vez, vem essa pergunta para mim e para você. Se eu não estou sofrendo nada nessa vida, está tudo muito bom, alguma coisa está errada. E eu não estou vivendo verdadeiramente o evangelho de Cristo na minha vida. Então, paciência e esperança é o que o Senhor vem nos ensinar. Mais uma vez aqui hoje, para que se cumpra a tua palavra nas nossas vidas. Versículo 26 e 27, para terminar. Vamos terminar, senão vai ficar só esses dois versículos. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também
testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. E agora aqui, nesse versículo 26, entra um elemento que já estava antes, que é o Espírito Santo, é o Consolador. O Espírito Santo, ele nos ensina, ele é o nosso conselheiro. E o Espírito Santo, ele agora é uma peça importantíssima de toda essa situação que os discípulos iriam viver agora. Jesus iria para o Pai e o Espírito Santo viria para continuar a obra de Jesus na vida daqueles discípulos que ali ficariam. Atos 5, 32, somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àquele que lhes obedece. Então, o Espírito Santo é testemunha de tudo o que Deus fez, desde o princípio. Lembra lá em Gênesis 1 e 2, que fala, e o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então, desde a criação ali, o Espírito Santo estava. Desde a criação, o Espírito Santo fez parte de tudo. Ele era e é um com Deus. 1 Coríntios 2, 12. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, o Espírito Santo de Deus agora vai nos revelar aquilo que Deus tem para nós. Nos revelar a mente de Cristo e a mente de Deus. Lembra da semana passada que nós falamos isso? O Espírito Santo, então, é que vai continuar a obra redentora de Cristo aqui na Terra. E nós recebemos esse Espírito, e não o Espírito do mundo, como diz 1 Coríntios aqui. Nós não somos deste mundo, então nós não temos o Espírito deste mundo. Espírito de mentira, Espírito de engano, Espírito de perturbação. O Espírito que transforma o bem em mal. Vocês entendem quando eu falo assim, o espírito que transforma o bem em mal? É a pessoa que tem a intenção boa, mas por esse espírito ruim é influenciada. E aí pratica o mal. Muitas vezes isso acontece. Muitas vezes isso acontece por causa do espírito ruim que paira neste mundo, por causa do demônio e seus anjos que estão aí, rodeando, buscando a quem possa tragar. Amém? Para finalizar, há 2 pontos importantes aqui nesse versículo que eu quero acentuar. Então, a promessa de Cristo que virá o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito da verdade, para nos ajudar aí, a ajudar os discípulos naquela época e nos ajudar aqui também na obra redentora, na obra de evangelização. E a segunda é a função do Espírito Santo, aqui para nós nesse versículo. Primeiro, que é dar testemunho de Cristo. Dar testemunho, né? O segundo, auxiliar na nossa caminhada. Mais uma é argumentos para que nós possamos influenciar. Então, quem dá esses argumentos é o Espírito Santo, que são argumentos adequados a cada situação, como a André falou. Então, o Espírito Santo nos dá esses argumentos. Nos dá força para suportar as perseguições do mundo, os julgamentos, os ataques e agressões. E nos dá esperança que essa luz de Cristo que brilha em nós vai alcançar a muitos. E muitos serem transformados através das nossas vidas regeneradas em Cristo Jesus. E eu gostaria de finalizar com um versículo, está aqui, que está em Lucas 1:2, que diz assim: usaram os relatos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares
e servos da palavra de Deus. Então, que nós possamos ser essas testemunhas na nossa vida, pelo Espírito Santo de Deus. Que nós possamos ser esses servos transformados pela palavra. Amém, queridos? Que a videira verdadeira seja o lugar onde nossos ramos estejam conectados e que os nossos frutos sejam abundantes onde quer que nós estejamos. E frutos bons, frutos ministrados pelo Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Possa não, o Senhor vai nos abençoar nesta manhã, em nome de Jesus, porque é isso que o Senhor quer para nós. E que essa palavra frutificar nos nossos corações e na nossa vida, transbordando-nos, em nome de Jesus. Amém? Pastora.